Diretamente do lugar mais sagrado da face da terra. O único lugar que se assemelha ao lugar original do Templo de Salomão, o Monte Moriá. Então, diretamente desse lugar sagrado, santíssimo, o Templo de Salomão, nós transmitimos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos os que creem. Sim, meus amigos, nós determinamos daqui do Templo de Salomão que você seja livre, livre agora, agora mesmo, nesse momento, livre dos maus pensamentos, livre das dúvidas, dos medos, das preocupações, livre das ansiedades, livre das doenças, das enfermidades, livre, absolutamente livre, porque foi para a liberdade, para o livramento, ou pelo livramento do Senhor Jesus, que nós estamos vivos e estamos aqui. Sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós estamos falando sobre o altar, a santidade do altar, a importância do altar. O altar é o lugar mais sagrado que existe na face da terra. O altar foi criado pelo próprio Deus, como representação sua aqui na terra. É provável que não haja outra palavra mais apropriada para exprimir a grandeza ao culto do Todo-Poderoso, senão a palavra altar. Deus não criou o altar para servir de show de músicas, ainda que sejam músicas gospel. Deus não criou o altar para servir tampouco de palanque político. Deus não criou o altar para servir de promoção pessoal, seja de pastores, bispos, apóstolos ou coisa parecida. Deus não criou o altar para a glória e louvores de homens. Não. Deus não criou tampouco o altar para transmitir sentimentos ou emoções. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte, 1000 vezes não. O altar foi criado para sacrifício. O altar foi criado para o sacrifício. Quando Deus criou o altar, Ele imediatamente tomou um animal perfeito, símbolo da perfeição, símbolo de si mesmo, símbolo do seu Filho Jesus, que foi perfeito em todos os seus caminhos, sem pecado, para que então pudesse sacrificá-lo. Então, o altar foi feito para servir de lugar de encontro entre o ofertante e o que recebe a oferta, que é Deus. Então, o altar foi criado para o sacrifício de ofertas. Ofertas que representam o ofertante diante de Deus. O altar representa Deus na terra. A oferta representa o ofertante
a vida do ofertante que crê. Então, o altar, como símbolo de Deus, é para receber a vida do ofertante, do sacrificante, a fim de que os dois, Deus e a sua criatura, possam ter comunhão entre si. Então o altar é para receber o ofertante. O altar é o que santifica a oferta. Santificando a oferta quer dizer santificando o ofertante, para fazê-lo aceitável diante do Todo-Poderoso. Quanto a isso, Jesus chama a atenção dos hipócritas, dizendo: cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Se você ler lá em Mateus capítulo 5 e versículo 23, Jesus fala assim: quando, pois, trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão, ou que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar. Quer dizer, deixa a oferta embaixo do altar. Não pode ser colocada no altar a oferta enquanto aquele coração manchado, maculado, aquele coração que está contaminado com o pecado, venha resolver o seu problema com seu irmão. Então, a pessoa que é a ofertante, antes de fazer a sua oferta no altar, ela tem que se limpar, ela tem que se purificar. Para quê? Para que a oferta dela, que representa a sua vida, que tipifica a sua vida, venha a ser aceitável diante de Deus. Por isso que Deus sempre exigiu do povo judeu que o animal sacrificado, o animal que ia ser sacrificado, tinha que ser perfeito, não podia ser impuro, não podia ser defeituoso, não podia ser cego, não podia ser coxo, aleijado, tinha que ser perfeito. O sacrifício tinha que ser perfeito, para que, então, aquela oferta, aquele sacrifício pudesse ser aceito diante de Deus. Então muitas pessoas acham que por causa da quantidade do dinheiro que depositam no altar, isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é a oferta pura, é a oferta limpa, é a oferta perfeita. A exemplo da viúva pobre. Veja que Jesus estava observando os ofertantes. Estava observando as ofertas. Porque nas ofertas ele conseguia ver a vida dos ofertantes. Quando ele olhava para as ofertas depositadas no gasofilácio, ele via o que estava por detrás daquelas ofertas. Tanto é que ele chamou os discípulos e disse: olha, vocês estão vendo? Aqueles homens ricos depositaram grandes somas, mas o que eles depositaram era apenas as sobras. O que sobrava que eles depositavam. Sabe, quando você almoça ou janta ou come alguma coisa e você se sente farto e deixa aquela sobra no prato e depois aquilo vai ser jogado fora? Pois bem, quando a gente deixa a sobra no altar, ainda que essa sobra seja muito,
seja volumosa, ela não presta para Deus. O que vale não é a quantidade, mas a qualidade. Aí veio também a viúva pobre e depositou apenas 2 moedinhas insignificantes. E Jesus disse, olha, ela deu muito mais do que todos os homens ricos. Quer dizer, juntando as ofertas dos homens ricos, não chegava nem aos pés da oferta da viúva pobre, que era apenas 2 moedas. Que quer dizer que ela, da sua pobreza, deu tudo. Ela não deu do que estava sobrando. Ela não deu do que não lhe fazia falta. Não, ela deu justamente o que iria lhe fazer falta. Ela deu a vida toda. Ela disponibilizou toda a sua vida no altar. E essa foi a oferta que agradou a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E é por isso que o altar foi feito. O altar não foi feito para shows. O altar não foi feito para colocar orquestras, corais, nada disso. O altar não foi feito para transmitir nada, a não ser depositar o sacrifício. Essa é a realidade. Qualquer pastor, qualquer ministro do Evangelho sabe disso. Se não sabe, fica sabendo agora. E se ele faz do seu altar um lugar de shows, um lugar de apresentações, de danças, de folclore, de cantorias, então ele está errando com muita gravidade diante de Deus, porque o altar não foi feito para isso. O altar foi feito para o sacrifício. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, verifique que quando o profeta Elias, antes de fazer a oferta de sacrifício no altar, primeiro ele restaurou o altar. O altar de Deus em Israel estava em ruínas, porque o povo havia se corrompido. Os sacerdotes, os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, todos haviam se destruído, haviam corrompido diante de Deus. Obviamente, o altar estava destruído. Mas quando o profeta Elias veio apresentar, antes de Elias apresentar o sacrifício no Monte Carmelo, ele restaurou o altar de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, pense nisso. Você vai participar da fogueira santa de Israel lá no Monte Carmelo. Você vai com a gente em espírito. Todos irão conosco em espírito. Quer dizer, todos os participantes irão conosco em espírito lá no Monte Carmelo. Agora, presta bastante atenção. Você pode ir conosco, mas se o altar de Deus dentro de você estiver corrompido, se você estiver vivendo uma vida errada, se você estiver vivendo no pecado, se você estiver vivendo contrariando a palavra de Deus, então não vai resolver nada a sua participação. Você vai perder seu tempo. Você vai perder o seu tempo, porque Deus não vai lhe aceitar. Você vai perder seu tempo, seu dinheiro, você vai perder o que você tem. Por quê? Porque você estará fingindo ser o que não é. O que agrada a Deus. O que agrada a Deus é que o nosso altar esteja restabelecido, o altar de Deus esteja restabelecido em nós, para que então possamos fazer a oferta que agrada, que é aceitável diante de Deus, que é perfeita e que traz o fogo
o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus. Eu nasci numa família desestruturada. A minha mãe era mãe solteira, com 2 filhos, pagava aluguel. As roupas que eu ganhava, que eu tinha, eram ganhadas, né? A minha mãe, a necessidade básica ela nos deu condição de estudar, mas nós não tínhamos luxo nenhum. Não podia desejar ter uma boneca, ter uma roupa. Quando ela conheceu o meu padrasto e iniciou um novo relacionamento desestruturado, com brigas, com agressões, e vieram 2 filhas desse relacionamento, eu me vi isolada, mais ainda. Com isso, eu cresci uma jovem frustrada, uma jovem que não tinha carinho, que não tinha compreensão de ninguém. Toda essa minha necessidade de um abraço, de um carinho, de uma palavra de amor da minha mãe, eu procurava nos amigos. O resultado disso foi um relacionamento aos 14 anos e eu fui mãe aos 15. Então eu estava reconstruindo a história da minha mãe e eu me vi desesperada nesse momento, porque tudo aquilo que eu não queria para mim, que eu mais temia que acontecesse, estava acontecendo. Então, da mesma forma, eu e o meu ex-namorado, no caso, também nos agredíamos, não nos respeitávamos. O meu medo era tão grande de ter a mesma história que eu nem cheguei a falar para os meus pais o nome do pai da minha filha, que eu tinha medo de ser obrigada a casar. Colhi o fruto disso, eu fui posta para fora de casa. Pelo fato dele ser meu padrasto, ele tinha um medo que alguém pensasse que ele tinha abusado de mim, né? Era uma situação horrível mesmo, né? Então, com isso, eu me envolvi com pessoas erradas, vivia na casa de um, na casa de outro. O que me deu um caminho foi que eu estudava, né? Eu fiz curso de professora e o governo pagava uma bolsa para isso. Então, com isso, eu conseguia manter na casa dos outros as necessidades da minha filha, embora eu não tinha juízo nenhum. Os meus pais tiraram a minha filha de mim, porque eu não tinha responsabilidade. Durante 1 ano e meio, eu fiquei longe de casa. Voltei para casa porque o juiz obrigou a minha mãe. Ou eu voltava para casa, ou eu ia para uma instituição e a minha filha ia para adoção. Nessa condição, eu voltei para casa. Numa casa de brigas, de destruição, de humilhação. Eu e a minha mãe não podíamos nos olhar nos olhos. Eu saía às 6 da manhã, voltava às 10 da noite para que não houvesse briga. Então foi nessa condição que eu conheci uma pessoa que já fazia parte da minha infância, mas que eu não olhava para ela, que hoje é o meu esposo. Ele me apresentou uma oportunidade e eu agarrei ela, de ter uma família. Mas mesmo casando com ele, ele sendo o pai da minha filha, nós tínhamos muitos problemas. Nós brigávamos muito, nós já chegamos até a nos agredir no início do nosso casamento. Ele trabalhava, eu trabalhava, mas nós vivíamos de favor nos fundos da casa da minha sogra. Teve um caso, uma situação que eu não sou muito fã de cachorros dentro de casa. E o cachorrinho dela entrou dentro da minha casa e eu pus ele para fora. E eu fui obrigada a ouvir que a casa era mais do cachorro do que minha. Então, quando eu restaurei o meu altar e apresentei a minha vida como sacrifício, através de um voto com Deus, a minha vida mudou. O meu casamento foi transformado, o meu relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos foi diferente.
O meu esposo teve uma porta aberta no trabalho, que foi pago a faculdade dele. Ele se formou engenheiro, ele cresceu dentro de uma multinacional. E através desse trabalho nós conquistamos a nossa casa. Mas Deus queria algo maior e colocou dentro dele o desejo de ter o próprio negócio, que foi a compra da nossa primeira empresa, que foi uma padaria. Aos olhos humanos, foi inexplicável, porque nós não tínhamos condições financeiras para comprar. A própria padaria se pagava, tá? Do fruto dela mesmo, que nós pagávamos as parcelas nas condições que nós a compramos. E como esse Deus é maravilhoso, novamente numa mesma condição, nós compramos o nosso primeiro posto de gasolina, estamos prosperando. Nós trabalhamos juntos, nós ficamos 24 horas juntos. A nossa filha, hoje que tem 18 anos, administra a nossa padaria. Então hoje a minha família é unida. A família que eu busquei lá no início de menina, que eu queria uma família unida, de verdade, um contando com o outro, hoje eu realizei. Graças a Deus. Está vendo como Deus faz as coisas? Mas tudo acontece, uma vida nova acontece quando a pessoa sobe no altar, quando a pessoa entrega a sua vida no altar, quando a pessoa passa a morar no altar, quando a pessoa vive no altar, quando a pessoa depende do altar. O altar é o lugar de encontro com Deus. O altar é o lugar onde a pessoa refaz o seu relacionamento com Deus e tem um encontro com Deus. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, não sabe, não tem a ideia da grandeza, da extensão, da importância do altar na vida de uma pessoa. Tanto é que ninguém pode fazer a oferta no altar se tiver um coração magoado, um coração sujo, um coração cheio de sentimentos contra alguém. A pessoa tem que estar limpa para subir no altar. Ela tem que refazer o seu altar, ou melhor, ela tem que reconstruir o altar de Deus para que então a sua vida seja um sacrifício perfeito diante dele e então o fogo do Espírito Santo venha descer sobre ela, o fogo de Deus venha receber a sua oferta. Então o altar é o lugar do sacrifício. Eu queria aproveitar a oportunidade. Eu recebi informações de que existe um site por aí citando o meu nome, dizendo que o Bispo Macedo é maçom. Imagine. Eu nem sei o que é maçonaria, não tenho ideia do que é maçonaria. E como que eu seria maçom? Então fizeram um site e me acusam de maçom. Eu não tenho nada contra os maçons, porque eu tampouco sei o que aquilo significa. Eu não conheço nada, como é que eu posso me posicionar contra? Mas eu quero dizer que eu não tenho absolutamente, nunca tive, não tenho e jamais terei ideia de mudar a minha fé. Eu não sei se a maçonaria trata de fé, mas se trata ou se não trata, eu só sei dizer o seguinte, que eu nunca fui, nunca, não sou e jamais serei maçom. Eu não tenho nada a ver com maçonaria. Eu estou apenas querendo desmentir essa mentira, mais uma mentira que eles colocam na internet para tentar denegrir de uma forma ou de outra a minha reputação. Eu fico aqui então, e fica esse esclarecimento pessoal para que ninguém venha achar que o Bispo Macedo tem alguma coisa de maçonaria. Não tem não, absolutamente nada, zero, não tem nada, não tenho nada, nunca tive, não tenho e jamais terei. É o que eu tenho a dizer a respeito da maçonaria. Gostaria também de fazer o convite para as pessoas que querem o Espírito Santo. No domingo agora, nós teremos o dia B de basta. Muitas pessoas
tem dado um basta na sua vida, sabe como? Se matando. Muitas pessoas se matam dando um basta, ou tentando dar um basta no seu sofrimento. Eu quero dizer para você que, tirando a sua própria vida, você vai sofrer, aí é que você vai começar a sofrer. Se aqui embaixo na terra há uma pequena tribulação, imagine o que é a tribulação do inferno quando uma pessoa se mata. Mas eu quero deixar claro também que para você dar um basta na sua vida, um basta desse problema na sua vida, do problema na sua vida, basta você subir no altar de Deus. O altar é para isso. O altar é para que as pessoas deem um basta no seu sofrimento, na sua vida velha, e venham ter uma nova vida. Jesus promete isso, uma vida nova, uma vida com abundância, uma vida transformada, nova vida. Mas isso só começa no altar de Deus. É quando a pessoa vai para o altar é que ela tem uma vida nova. Porém, ela tem que subir no altar, ela tem que chegar no altar, ela tem que se entregar no altar. No altar de Deus. Por isso o altar existe. O altar representa Deus, representa o colo de Deus, os braços de Deus. E quando a pessoa se lança no altar, é como se ela estivesse se lançando nos braços, no colo, no próprio colo de Deus. Então, neste domingo, nós vamos dar o segredo, nós vamos falar para você o que Jesus fala a respeito do porquê que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Estão nas igrejas, mas não recebem o Espírito Santo. Muitas pessoas estão buscando, fizeram o jejum de Daniel, fizeram o jejum de Jesus, fizeram vários jejuns e ainda não receberam o Espírito Santo. Por quê? É simples. Nesse domingo nós vamos responder essa pergunta. Quem sabe você vai tomar uma decisão de mudar a sua vida e receber o Espírito Santo neste domingo. Então, aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, nós convidamos você, e também às 18 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Nós ficamos por aqui, Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.